Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, estamos na casa de Albino Plaut, São José de Tavó, Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? É Albino Plaut. Qual é a sua descendência? Eu sou descendente. Meu pai é alemão, né? E a minha, na verdade, o meu, como é que eu vou dizer para ti? Da parte do meu pai tinha uma parte que o bisavô meu era africano. E daí a bisavó era alemã. Então eu tenho uma descendência de alemão com africano. Qual o nome dos seus pais? Meu pai chamava Floriano Plaut. E a minha mãe, Erna Fries Plaut. Qual o local de nascimento deles? Meu pai nasceu em Taquara do Mundo Novo, Rio Grande do Sul. A mãe também nasceu lá. Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 12 filhos. 12 filhos. Onde o senhor nasceu e em que data? Eu nasci dia 25 de março de 1954. Eu nasci em Itá, Santa Catarina, Qual o seu estado civil? casado. Qual o local e data do seu casamento? Eu casei no cartório, eu casei em Rondônia, em 1975. No civil, isso foi no civil, né? E pela igreja eu casei em Itacorá. Que eu fui para lá, casei, fiquei 6 meses lá e voltei da Rondônia. Ajudei meu sogro a abrir as terras dele lá em 1975, daí voltei. Qual o nome de sua esposa? É Jureni Vieira Plaut. Quantos filhos o senhor tem? Nós temos 4 filhos. Seu nome deles Aliás, completo, do mais velho para o mais novo? 5 filhos, né? 2 filhos e 3 filhas. Pode dizer o nome deles? O mais velho é Vanderlei Vieira Plaut e a filha Vanderleia. Daí tem a Valdeia e tem a Valdirene e tem o Lucas, que mora comigo, que mora aqui do lado. Aqui, né? Qual a sua ocupação atual? Cuidar da minha chacrinha aqui, das criação, cuidar da minha lavourinha, das mandioca, das plantaçãozinhas minha aqui, né? O senhor é aposentado? Eu sou aposentado. Qual a data da sua chegada em Itaipulândia, no que é o território de Itaipulândia? Nós chegamos no mês de junho de 1966. Quantos anos o senhor tinha na época? Eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. Com quem o senhor veio? Eu vim com o pai, né? Nós viemos de mudança, nós viemos de Capanema, né? E daí chegamos aí, na época, um ano difícil, né? Muita luta, mas viemos com o meu pai, né? Veio eu, meu pai e a minha madrasta e um irmão que mora aqui no São José de Itavó, que é o José Plaut, e uma irmã mais nova. Em que comunidade, localidade se instalaram quando vieram? Nós se instalamos no Itavó, no São José de Itavó, porque Itaipulândia não existia, não tinha morador nenhum em Itaipulândia, só tinha um nas beiras dos rios, nas beiras dos córregos, mas na beira, na rua ali não tinha, era só mato. E daí a gente veio para São José de Itavó e aqui tinha em torno de 15 moradores na época, em São José de Itavó. O senhor pode descrever como que era o local? Onde foram morar, como é que era essa casa? Quando nós íamos morar, a casa era uma casa de chão, sabe? Era uma casa comprida, eu lembro. A gente faz tempo, né? Mas lembra bem, né? Feito de madeira lascada, que talvez alguém, eu falando aqui agora, talvez alguém vai lembrar disso aí. Era feito de madeira lascada lá com um machado, com cunha, né? Daí feita a casa de chão e coberta com tabuinha. Era um quarto e uma cozinha, e daí uma varanda do lado com um quarto para as crianças dormir. Era eu e o meu irmão e a minha irmã. Tudo criança, né? Já havia moradores aqui, o senhor já citou. Sim. O senhor lembra o nome de algumas famílias? Sim, eu lembro.
quase todos, praticamente todos, né? Porque eram os primeiros vizinhos, né? Que nem eu tinha ali o seu José Francisco, né? De Oliveira, né? Daí tinha o seu o Avaristo Bombardel, o Assis Brasil, daí tinha o Érico Blum, tinha o Fritz Rusch, o Líbio Silmar Rusch, né? E daí tinha o Leopoldo Lambert, o Arnaldo Hart, o Oswaldo Ferreira, tinha o São Antônio Pernambuco, que eu conheço o apelido, daí tinha o Mineiro, né? Que era nosso vizinho, primeiro vizinho, eram os moradores que tinha na época, mas tinha mais, tinha o Varela, tinha o Oscar Drum, né? Que é o seu chamado Chicão, né? O marido da dona Rondina, né? Que é os que a gente mais conhecia aqui, que era um vizinho, né? Aonde a família residia antes de vir para cá? Nós residíamos em Capanema, no município na verdade, no município de Planalto, lá de divisa com Capanema ali. Qual que era a atividade que a família tinha lá? Lavoura, só plantar. Plantava, na época lá a gente plantava fumo, plantava soja, milho, essas coisas, né? Lá a família tinha terra própria? Sim, não era muita terra, mas tinha uma terrinha lá. Daí, Lembra quanta terra era? lá era pouquinho, era 4 alqueires só. E viveram muito tempo em Capanema? 2 anos. E antes Só de 2 vir anos. para Capanema moravam onde? Nós morava no Paial, no município de Itá, que hoje é município. De Santa Catarina? Rio Grande? Santa Catarina. Era distrito na época, hoje é município lá. E quais foram os motivos para a família sair de Capanema e vir aqui para essa região? Procurar ter mais terra, né? Porque daí aqui na época as terras eram bem mais baratas, né? Lá o pai vendeu 4 alqueires, comprou, na época aqui, comprou 20 alqueires aqui e sobrou dinheiro, né? E assim, é bem mais, como é que eu vou dizer para ti? Comparando com hoje, nós sai daqui, vai lá para Rondônia, compra uma terra, compra bem mais barato, né? Então a gente está procurando a melhora, né? Por isso que nós viemos para cá. Assim, que informações que tinham sobre o local aqui? Teve um tio meu que veio aqui para o Cristo Rei, o Claudino Sorgas, e daí o pai veio na casa dele passear, e daí viu as terras aqui, gostou, achou um lugar bonito, sabe? Com muito mato, né, na verdade, mas como o pai gostava de mato, né, o pai foi uma pessoa que ele gostava de ser dos primeiros, né? Até inclusive no município lá que eu citei agora, que hoje é o município Paial, meu pai foi fundador, foi o primeiro morador em 1940. Meu pai entrou lá, só com uma criancinha pequena na época, e foi o primeiro morador naquele município. Até inclusive hoje tem rua lá no nome dele, né? O pai foi fundador de lá do município de Paial, né? Então hoje eu pensando no passado, assim, a gente vê que o pai foi um desbravador, né? Foi um cara lutador, onde ele morou sozinho no meio do matão, com a família, sofreu. A história é meio longa, a gente não vai contar, né? Não vou contar da agora, né? Mas então sempre foi luta, né? Aqui também foi muita luta, né? Viemos para cá, foi muita luta. De quem o seu pai comprou a terra? Meu pai comprou do tal de Teodoro. Agora o sobrenome não sei o nome. Era um senhor bem de idade, não tinha família, solteirão. Daí eu só sei que o nome dele chamava Teodoro. E essa terra era legalizada? Ela tinha o papel ela tinha o tal de IBRA, na época, né? Um documento do IBRA, né? Depois que veio o INCA, daí legalizou, né? Legalizou. Desculpa, como é que era o nome desse documento? IBRA. Libra? IBRA. Ibra? IBRA. Chamava-se IBRA, o nome. É antes do INCRA. Uhum. Se você pesquisar aí, vocês vão ver que aí foi nos anos 60, né? A gente sofreu muito aqui na época porque era muito de jagunço, tinha muitos jagunços querendo tomar as terras, foi muito difícil. Tá, então essa terra não tinha escritura, tinha esse documento. Não tinha escritura, depois que saiu o INCRA, né? A família sabia ou conhecia
algum risco que tinha de repente perder essa terra? Ah, sabia, sabia. A gente corria andava no fio da espada, né, como diz, né, na época, né, porque tanto aqui como lá onde eu morava, em Capanema também, o Paraná todo tinha que estar, eles vinham com um documento, eles falavam assim que era o documento do tempo do Lupião, então ele chegava, assustava as pessoas, muitas vezes vendia baratinho até e ia embora, de medo. Mas nós, como nós se unimos essas famílias aqui, nós conseguimos vencer, ficamos com nossa terra, né. Mas teve gente que perdeu terra aí. Aqui tem essa fazenda aqui do Ilho Maganello, eles tomaram a fazenda do Ilho Maganello na época. Isso já foi no ano 70, acho, 69, 68, por aí. Eles tomaram essa terra aí, os jagunços entraram, armados, e tomaram a terra do fazendeiro, que não tinha documento, falaram que eles apresentaram um documento do Lupião e tomaram a terra. Seu pai vendeu em Capanema e comprou aqui. Sim. 4 por 20, no caso. Isso. Como é que o senhor lembra como é que foi feito esse negócio? Como é que foi feito o pagamento? Isso foi cheque, foi depósito em banco? Ou esse dinheiro foi Não. dinheiro vivo? É dinheiro vivo. Na época não mexia com banco. A gente tudo no dinheiro, trazia o dinheiro na bolsa, como diz, né? Né? Trazia, fazia o pagamento, não tinha. Como é que eu vou dizer para ti? Hoje tem essa desconfiança, cada vez não tinha maldade, não tinha o que tem hoje, né? Hoje em dia tu não pode estar com 100 reais no bolso, que é perigoso, né? Então não tinha medo de sair com esse monte de dinheiro? Não. Eu tenho história, se eu for contar a história de pessoas, é claro que não tem tempo para contar, né? Mas pessoas que se desembarcaram no ônibus com um saco de estopa. Antigamente tinha um saco de estopa assim que era de. Eu nem sei o que vinha dentro daquele saco. Aquele saco amarrado na boca, assim, aquele saco nas costas, assim, e andou acho que uns 5 quilômetros. Foi lá num cara pagar uma terra que ele tinha comprado, o saco de dinheiro. Isso aconteceu aqui em Sal de Maio. Então as coisas não tinha que tem hoje. Hoje, se nós formos ver, a gente tem que estar preso dentro de casa muitas vezes, né? É difícil, né? Mas antigamente era bem. Antes de mudarem para cá, para Itavó, além do seu pai que conhecia a região, alguém mais da família conheceu aqui antes? Não. O meu pai foi o primeiro, né? Porque daí já tinha, na época o pai tinha 2 filhos, uns casados, mas moravam lá em Capanema, moravam com ele. Daí inclusive ficaram para lá, depois que veio para cá, depois os filhos vieram para cá também, né? Os filhos do mais velho, né? A mudança de Capanema para São José do Itavó, qual foi o meio de transporte utilizado? Foi um caminhão do Assis Brasil, e o motorista foi o senhor Avaristo Bombardel. Quanto tempo durou essa viagem? Nós saímos de manhã de lá para chegar de noite aqui. E dá 130 quilômetros aqui por parque, né? Mas o caminhão não andava, porque era estradinha, né? Tinha que desviar do barro e desviar de madeira, tinha que parar muitas vezes, cortar coisa, né, assim que enroscava no guarda-roupa, taquara, varas, tinha que parar o caminhão na estrada. Daí, inclusive de Medianeira a São Miguel ali não tinha asfalto, era estrada de chão. Era bem complicadinho, hein? A BR-277, ela não era tudo asfaltada, era estrada de chão ainda, na época. O senhor lembra qual foi o percurso que fizeram? De Capanema, passaram pelo Rio Iguaçu? Sim, por abaixo, né? Daí na época saímos na Flor da Serra, né? Que hoje é Jardinópolis, né? Flor da Serra e saímos em Medianeira, né? Medianeira pegou uma São Miguel. São Miguel saímos na Caramuru, veio para Caramuru aqui. Mas na época era muito ruim essa estrada aqui, meu Deus do céu. O caminhãozinho do homem ali tinha que muitas vezes parar e cortar o gás na estrada para poder passar, né? Que não passava condição quase, né? Era muito pouco condição que passava, né? O que trouxeram nessa mudança? Agora a gente trouxe de tudo um pouco, né? Trouxe vaca de leite, não, vaca de leite não veio no caminhão, na verdade. Trouxe um porco, trouxe galinha, bastante galinha, e a mudancinha, ó. O que mais, como é que eu vou dizer, as coisas de casa, assim, né? Coisa da cozinha, essas coisas, mudança, né?
E daí a criação ficou para trás, né? Então, inclusive, ficou para trás, daí né, a gente pagou, o pai pagou um senhor para ir lá buscar. Ele gastou 2 dias para vir de lá aqui, tu vê. De a pé, em 2 dias ele veio, nós gastamos um dia de caminhão. Tu vê como é que era difícil as estradas, né? Ele em 2 dias trouxe o gado tocado, né? Nosso gadinho, né? É, lembra quanto gado que era, o que Ah, era? acho que eram umas 20 cabeças que nós tínhamos entre vaca e bezerro e junto de boi. Era 20 ou 22 cabeças, agora não lembro bem, mas é em torno disso aí. Daí, então, inclusive, o pai trocou uma junta de boi daquilo lá, trocou uns 5 alqueires de terra, né? Fez um brico com um homem, ele deu uma junta de boi e um revólver e trocou de 5 alqueires de terra. E também trouxeram alimentos, sementes. Sim, alimento a gente trouxe para passar o ano, né? Porque sabia que não ia ter nada, né? Que não tinha, né? Não tinha nada. Alimento foi trazido muita coisa junto, assim, principalmente que nem a gente trouxe bastante, foi bastante banha, bastante sal. Sal, o pai comprou bastante sal. E daí trouxe bastante, por exemplo, arroz, até que a gente fez a primeira colheita aí, tinha que ter, feijão, era difícil, aqui não tinha nada, não tinha nem comércio, né? Para você comprar alguma coisa era longe, né? Ah, o senhor já comentou que a quantidade de terra que comprou, né? Como foi pago. Essa primeira moradia, quanto tempo ficaram morando nela? Nós ficamos até 70. E no ano 70, e daí o pai fez uma casa melhor, né? Daí mandou cerar a madeira, né? Já daí abriu ceraria em Itacorá, né? Daí mandamos cerar a madeira e fizemos uma casa de porão, eu me lembro, uma casa de porão, pôr caroça debaixo, uma casa com poder guardar as ferramentas, né? Uma casa alta assim de porão, né? Eu lembro. Isso foi no ano 70. Um pouquinho de tempo já, né? Mas não sei, dá para lembrar ainda, né? E daí ela foi coberta com Com, telha já? com tabuinha. Com Tabuinha. tabuinha. Ah, era a melhor coberta que tinha, né? A tabuinha era a melhor coberta, que daí pedra não fazia dano, né? O vento não arrancava, porque era pregada, né? E essa casa já tinha quantos cômodos daí? Ah, daí era com cozinha, 2 quartos e sala. Eu fiz maiorzinho um pouquinho, né? Eu fiz uns 2 quartos, um modo de precisar para uma visita, né? E a propriedade, como é que era servida com água, luz? Não tinha. A água nós pegávamos numa mina, né? E a luz era a querosene, né? Na verdade, a energia solar, a energia elétrica veio para nós aqui, veio acho que nos anos, quase que nos anos 80, eu acho que foi, porque antes não tinha, né? Porque não tinha usina, né? Que é tocada a motor, muita gente tinha os comércios, mas é tocada a motor, um gerador, né? Para gelar bebida nos bares, né? No começo aí, nos anos 70. Banheiro. Ah, banheiro era patente, né? Chamava patente, né? Não tem vergonha de falar, mas é verdade, né? Antigamente falava patente lá numa casinha lá fora, né? Fazia um buraco lá e no chão e era o banheiro. E para banho? Para banho era tomar banho, meu Deus, era na sanga daí, era num corgo. Aí tinha um corgão assim, né? Descia lá, tomava um banho no corgo, às vezes estava frio, mas tinha que tomar banho, né? Porque senão. O senhor lembra o nome desse córrego? Como é que era? Chamava Itavozinho, acho que era. Acho que é Itavozinho. Parece que era Itavozinho. E depois mais pra frente a gente teve um moinho, né? Nós tivemos um moinho tocado a água, né? Com essa água desse corpo. E aí para lavar roupa, como é que Era funcionava? no rio, é tudo no rio. É na sanga, né? Tinha colocava uma tábua assim, sabe, na água lá e coitado das pessoas, os meninos lavar roupa, ou a mulher que fosse lavar roupa, tinha que ficar dentro da água lá com a água pra cima do joelho ali, né? Chegando a roupa, era difícil, era muito difícil, gente. Hoje a facilidade está tão grande e o povo reclama tanto, né? O senhor já citou a questão de uma situação aqui
de uma pessoa que perdeu as terras por a Sim. questão da documentação. E tem mais algum outro fato que o senhor lembra, que ouviu sobre a questão de conflitos de terra aqui no município? Ah, dava muito, né? Mas só que a gente não. A gente devia falar que morria gente por causa que. A gente não. Como é que eu vou dizer? A gente não pode. É uma coisa que eu não vou nem citar porque a gente não tem prova, né? Coisa, mas existia conflito, sempre existia. Nós mesmo na época. Na época a gente se armou, nós éramos 15 moradores aí e daí o seu Antônio em Pernambuco foi para Foz do Iguaçu, conseguiu trouxe munição, a gente ficava de vigia, de campana, né? Se eles invadisse, a gente ia enfrentar, né? E daí sucedeu aqui também, aqui da onde mora o Silvio, o Silvio Inácio. Aqui também ó, uns jagunços entraram ali, e daí a turma. Isso já foi em 72, eu acho, se não me engano. 72, 73 por aí. Até minha esposa já estava morando aqui na época, ela era uma menina, era um dia de jogo de futebol, então estava combinado assim, o dia, se soltasse uns foguetes lá, era para todo mundo correr lá porque os jagunços tinham entrado. E justamente, quando soltaram o foguete, eles correram ali onde acho que a propriedade hoje é da prefeitura, onde morava o Rossi ali. Você conhece, não sei, eu não sei o que eles colocaram ali, mas eu sei que tem uma casa ali da prefeitura. Né? Eu não sei o que é que tem ali, eu não posso falar qual é o- a função da casa ali. Daí eles trancaram a estrada ali, puseram pau na estrada, mas só que lá embaixo morava o Dercy e o Neiri Andrade. E eles pegaram os caras lá, prenderam os caras lá, que os caras também, Darcy e o Neirias, eles eram umas pessoas muito, bem valentes mesmo, né? Prenderam os caras, amarraram e esse povo tudo em cima, amarraram os caras e levaram para o batalhão. Daí esses nunca mais voltaram para Quiriguiri a terra. Foi um conflito bem difícil aquele dia, foi um domingo de manhã, né? Eu me lembro. Daí levaram para o batalhão e esse nunca mais voltou, né? Foi exército em Foz do Iguaçu, daí não voltou mais. E, assim, eu lembro quando e como que esses conflitos foram resolvidos, que Ah, dali pra cá as... não deu mais problema. Dali pra cá, desde os anos 70. Daí o povo começou a entrar e começar a plantar hortelã, hoje não tem mais, mas aquela vez era muito plantio de hortelã. Então a movimentação era muito grande. Daí não sobrou mais para os caras que não tinha mais para quem queria tomar, né? Porque daí o povo cresceu, a população cresceu mesmo aqui no Itavó, né? Então, a família, quando chegou aqui, a atividade econômica foi a agricultura. A agricultura é muito difícil. Quando se instalaram na terra, já tinha uma parte aberta, já tinha... Tinha, acho que em torno do meio arqueiro, mais ou menos. Até, inclusive, já tinha até um pouquinho, um pedaço de milho plantado, um pedacinho de milho, um pedacinho de arroz, umas coisas assim que ficou no negócio, né? E como é que a família fez para fazer a limpeza dessa terra? Tudo na foice e no machado. E eu me lembro, eu com 13 anos eu já ajudava a derrubar mato, cortar de machado. Um ano depois que eu cheguei aqui em junho, né? No outro ano eu já ajudava o meu pai a cortar de machado no mato. Que foi uma das coisas boas que o meu pai ensinou, foi trabalhar, né? Aprender a trabalhar, viver dos fornos, né, da gente, né? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que devem andar, porque se ensinar ele desse caminho não vai se afastar. Hoje as pessoas são muito críticas, não gostam de menor trabalhar, mas acho que devia deixar trabalhar, porque daí não dá tempo para ele se preocupar com coisas erradas, né? Querer se preocupar em fazer mal para os outros. Os meus filhos eu ensinei trabalhando. O meu filho, esse mais novo que está comigo, ele começou a trabalhar com 16 anos, já assinou a carteira, né? E está até hoje com a carteira assinada, ele está com 30 anos, né, quase, 28 anos.
e tá com a carteira assinada. Nunca deixou de trabalhar, né? Desde os 16 anos. Porque o filho da gente deve ensinar ele que ele tem que ser um dono de uma casa, ter o trabalho dele, né? Que muitas vezes os pais não querem, hoje os pais até querem deixar se trabalhar, mas não pode, né? Que a lei não O, permite, né? o que que a família plantou nos primeiros tempos nessa propriedade? Olha, a gente plantava aquilo que podia talvez vender, porque era assim, não tinha comércio. Para você vender alguma coisa, tinha que levar lá em São Miguel ou lá no Itacorá, levar, porque não. E era assim, levar como? Não tinha, a gente não tinha condições de levar. Era no lombo do cavalo, na época, né? Ou senão numa carroça de boi, né? Mas nós plantava assim, o pai plantava assim, fumo de corda na época. Plantava fumo de corda, porque assim, o fumo de corda você pode fazer ele e guardar ele. Daí vinha um viajante comprar, né? Vinha um viajante lá na época vinha de Sol de Maio, e ele comprava. Você empalhava, o pai fazia o fumo e daí empalhava ele, ficou com folha de banana, assim, os rolinhos, e daí conservava, ficava ali, a pessoa passava ali 2 vezes por ano comprando, né? Daí você vendia. E, ou senão você põe lá uma meia bolsa de feijão no lombo do cavalo, ia lá, vendia e fazia uma compra. A gente comprava mais era a erva e o sal, né? Porque na época a gente vivia muito de caça, assim, de peixe, carne, mandioca, feijão e arroz. Essas eram nossas comidas, né? Mas daí tem que ter o sal, a banha não tinha para temperar porque tinha o porco, né? Então assim, eu comprava mais era o sal e a erva, né? Essas coisas mais, né? Farinha de trigo, coisa assim, né? A família chegou a cultivar a hortelã? Bem, mas isso já foi bem depois, daí foi bem depois, aí nós cultivamos um pedaço de hortelã, mas foi já no ano 74, 74, 75 nós tínhamos hortelã. E foi a família mesmo que plantava e colhia ou Sim, arrendou terra? não, nós mesmo plantava. Plantava e colhia, trocava dias, né, com as pessoas, trocava tarefa, né, com as pessoas, uns iam ajudar a cortar, a gente ajudava a escortar também, né, assim. Então a gente mesmo colhia. E daí para destilar precisava levar No no alambique, alambique. o alambique. Daí tinha o dono do alambique, eles tinham um caminhão, né? Eles vinham buscar arama e levava, né? Só que eles cobravam a porcentagem, né? Agora eu não lembro a porcentagem, mas acho que era 20% que eles cobravam para buscar e lambicar. Era mais ou menos isso aí. Nesse período foi uma época que circulou bastante dinheiro? Foi a melhor época que tinha, foi na época das hortelãs, né? Antes disso, nos anos 60 e 69, 70 por aí, 69, tinha já aí no município de São Miguel, que hoje é a Fazenda Polo, ali já tinha hortelã. Na época o meu irmão saía daqui e ia lá cortar hortelã, ele saía no sábado, ele vinha no sábado, né? Daí domingo de tarde ia e voltava, mas ia de a pé, lá na Fazenda Polo cortar, ficava a semana inteira acampado lá, né? E voltava no sábado, só vinha para casa. Ele tinha na época 16 anos, 17, esse meu irmão mais velho. Ia lá, ia trabalhar lá para ajudar a casa, né? Para comprar as coisas em casa, né? Mas ele já foi em 69, né? Nessa época da hortelã, São José do Itavó cresceu bastante a população, né? Meu, cresceu. Da onde que veio esse pessoal que principalmente veio para trabalhar com hortelã? Mas vinha mais do norte do Paraná, lá para cima, né? Que povo, mais do norte do Paraná, né? Que vinha. O povo do sul não é muito de mexer com hortelã, né? É mais do norte, né? Mas, olha, a população cresceu, foi uma imensidade. Olha, o São José de Itavó cresceu, que expandiu, né? Na época tinha que seis açougues, tinha 2 padarias, tinha 2 postos de gasolina, tinha acho que quatro farmácias, hospital, nós tínhamos hospital aqui, e depois com Itaipu aí perdíamos tudo de novo. Nem posto de gasolina não temos mais aqui. Saberia dizer para que servia esse óleo da hortelã?
Olha, eu não sei, até hoje eu não sabe o porquê. Não sei se é lá para exportação, ia tudo para o Japão, para os outros países, né? Ia tudo para fora, né? E na verdade, que eu sei que fazia, que eu sei que a gente vê hoje que é feito do óleo de hortelã, é a bala de hortelã, né? Só que eu sei, né? Mas não sei para que servia, né? Ah, o pessoal que veio para trabalhar na hortelã, que já tinham vindo do norte do Paraná, mineiros, baianos, paulistas, né? Eles vieram e não compraram terra. Eles trabalhavam como meieiro, é isso? Na verdade, alguns compraram, muita gente vinha e comprava terra, outros arrendava, né? Tinha fazendas, que na fazenda do Doutor Luiz Carlos, que era cheia de hortelã, tudo arrendado, era cheio de morador ali. Tinha não sei quantos moradores naquela fazenda, tudo arrendado. Cada um arrendava lá uns 5 arqueiros, mais ou menos, né? E fazia uma casinha em cima e ia morar em cima. E plantava hortelã. Era uma população muito grande naquela época aqui, Itavó mesmo, meu Deus do céu, é uma população muito grande. Hoje tem pouca gente vista aquela vez, né? O senhor também já comentou que no início fizeram de forma manual o desmatamento, né? Com Sim, foice, machado. serrote. E quando entrou a mecanização, que foi a destoca das terras, Quando que entrou? a sua família também fez Não, a destoca? não. Meu pai na época, porque na época era muito difícil, né? Quando ficava um doente, igual eu estava falando que a gente, antes dos anos 75, aqui não tinha nada, era tudo no Itacorá ou lá em São Miguel e era tudo particular. E daí o meu pai gastava muito com doença, né? Daí, inclusive, ele vendeu uns pedaços de terra para pagar a doença e foi. A dona ficou praticamente sem nada, né? Praticamente ele vendeu tudo para mexer com doença. E já muitos anos que a minha madrasta era muito doente, coitadinha, ela é uma pessoa foi muito sofrida e daí tinha os filhos, então, inclusive morreu acho que duas crianças aí, levava no hospital, trazia para casa, tornava a voltar e era tudo particular, não tinha nenhuma consulta de graça, muito diferente de hoje, né? Na sua família, Bino, como é que era a organização do dia com relação ao trabalho? Era trabalhar, o pai falava, vamos fazer tal coisa, hoje ia fazer, né? E daí tudo trabalhava junto, né? E aí chegava à tarde, todo mundo ia para casa, ia tomar seu banho, descansar. É diferente de hoje, né? Hoje em dia eles gostam muito disso. Hoje o jovem não quer mais saber de ficar em casa com os pais, nós não, ficava ali escutando as histórias do pai, né? As histórias que ele tinha para contar pra gente, né? Que era muito Mas interessante. a esposa, a mãe e as filhas mulheres também iam para a lida na roça? Isso antes delas casar, sim. Depois, porque daí, quando nós viemos para cá, já só tinha uma menina e eu e o José, né? E daí o pai teve outras filhas com essa esposa que ele teve, que a minha mãe morreu, né? Minha mãe morreu e ele casou com essa mulher. Ele teve umas meninas, dessas meninas na época quando nós viemos para cá, eram bem pequenininhas, né? Mas legítima mesmo só tinha nós três, né? Daí tinha mais duas meninas pequenas e um piazinho bem novinho, né? Recém-nascido. Inclusive morreu aí também. Mas todos trabalhavam na roça, sim. O dia que não tinha serviço em casa, né? Não tinha o que fazer em casa, ia para a roça, com certeza. Ajudar a carpir, limpar feijão, limpar arroz, e todo mundo na roça. Era bem gostoso. E as mulheres, a esposa do seu pai, ela participava a decidir os negócios da família ou era só o pai que decidia? Ela ajudava, né? Ela ajudava a decidir, sim. Porque os dois estavam. Porque eu via uma coisa boa no meu pai, que ele não fazia as coisas sem comunicar a família, né? Ele vinha e comunicava que ele tinha um negócio, comunicava a família, né?
Isso era uma coisa muito, muito linda que eu via nele, né? Até eu me espelho nele. Eu não faço nada sem comunicar a família primeiro, né? A gente não faz nada sem a família saber, né? O senhor também já comentou antes que trouxeram vários mantimentos para alimentação de Capanema e comentou algo sobre as caçadas. Para alimentação, foi fundamental as caçadas? Foi. Era muito importante, porque às vezes faltava carne, né? Às vezes faltava carne, ia lá pegar caçava um bicho e já tinha carne para comer, né? Que animais que tinha para caça? Ah, que tinha de tudo. Só uma das caças que a gente não matava era a anta, né? Que é um bicho muito grande e tal, é uma vaca, né? Não matava. A gente matava mais era paca ou veado, né? Mas tinha muito, era demais. Tinha onça, só que a onça a gente não matava, deixava ela para fazer barulho, né? Assustar a gente, né? Chegou a ver alguma onça? Sim, ela vinha, as onças vinham na beira, a minha casa, a nossa casa da beira do INCRA, nós morávamos na beira do INCRA, né? Que é uma fazenda muito grande, a Fazenda Santos Guilherme, que depois passou para o INCRA, né? Era uma, não sei, acho que é 5.000 arqueires. E daí a gente morava bem encostadinho, dava uns 30 metros longe. E daí a nossa mina d'água era dentro na beirada do mato. De manhã cedo a gente ia lá, tava o rastro da onça lá, que tinha passado, pisou na beira da mina ali, andava por aí. Pertinho de casa, vinha 30 metros longe de casa. E eu vi onça grande, vi onça aqui. A gente é de arrepiar de ver o bicho, o tamanho do bicho. Só que a onça não é assim, a turma fala que a onça pega pessoas e tal. Não, a onça é assim, só se você agredir ela, mas se você estiver com muita fome, né? Mas você não pode agredir ela, né? É um animal. Hoje eu sou tão preservador da natureza que se eu ver um passarinho ali machucado, eu faço curativo, curo. Eu não mato mais, não quero mais, nunca mais matar um animal, nunca mais. E a pescaria também auxiliou na alimentação? Sim, o peixe, nós armava lá fazia uma armadilha com os espinhel lá, com anzol lá no rio, de manhã cedo ia lá, tava aqueles peixão bonito assim, né? Trazia. O que nós não fazia na hora, moqueava ele, né? Fazia comer durante a semana, né? Muito. O peixe sabe que o peixe tem várias utilidades, né? E de que forma que fazia esse processo para conservar o peixe? Você abria ele, né? E lenhava ele, e daí salgava, põe no sol, pendurava no sol ou em cima do fogo. Tem gente que põe no sol, fazer o sol, o peixe, carne de sol, que fala o peixe de sol, mas nós ponhava por cima do fogão, que era o fogãozão caipira, né? Que é o fogãozão caipira, nós tínhamos um fogãozão caipira, né? Só para essas partes, né? Que era numa varanda que tinha assim. Daí tinha um fogão, né? Mas tinha esse fogãozão caipira ali que era para fazer esse tipo de coisa. E ponhava o peixe em cima ali, ou a carne, que matava um viado, uma coisa, moqueava ali, ponhava em cima, né? Chamava-se carne moqueada. E em quais rios que pescavam? O Rio Cuí. Rio Cuí. E no Paranazão. Quando eu ia no Paranazão, eu já trazia de lá a moqueada, trazia sacada de carne moqueada lá do Rio Paraná. E quanto tempo assim conservava o peixe? Não durava muito, porque é bastante gente para comer, né? Uhum. Mas assim, até quanto tempo podia deixar? Uns 15 dias, né? Uns 15 dias, né? Bem salgadinho, ele aguenta, se ele estiver bem sequinho, ele aguenta dias. E para divertimento, para lazer, Lino, o que você fazia? Deixa eu te contar, essa é gostosa, viu? Nós tínhamos um amigo nosso, que é o irmão da Sandra, Marcão, que chamava Neném. Daí nós pegávamos uma canoa no domingo, os domingos de tarde, e ia no Cuí. Ia lá, descia lá num lugar que tinha bastante pitanga, sabe? Aquelas pitangueiras, pitanga, uma frutinha, não sei se você conhece a fruta de pitanga, eu já ouviu falar. Aí nós ia comer pitanga lá na beira do rio, lá, e brincar na água, tomar banho. Era a nossa diversão. A gente não fumava, não bebia, não tinha bebida, não existia nessas coisas, nada. E os sábados de noite, a gente ficava tocando violão, né? Tinha um violãozinho velho, né? Fazia uma fogueira no meio do mato lá, e tinha um vizinho lá que tinha uns rapazes também,
chamado João e Arvino. Aí nós ficávamos contando história, contando caso até meia-noite, comendo mandioca assada e tocando violão. Era a nossa alegria. Hoje não, nem se contar hoje eu tomo vontade de risada, mas era muito gostoso, era uma coisa boa. Era uma coisa boa. E as mulheres faziam o quê? Ah, tadinha, dormir, né? Não tinha o que fazer. Não tinha televisão, não tinha um radinho, só um radinho para escutar, não tinha TV, não tinha nada na época, não tinha. Você sabe que não tinha energia, daí era só radinho a pilha, né? Um radinho, aqueles rádios de mesa, vocês lembram? O nosso rádio tinha até o nome na marca do rádio é Scala. Um rádio Scala. Ruim para danar, porque quando estava trovejando lá em São Paulo, aqui já não pegava direito, né? E festas? Demorou muito para começar a acontecer algumas festas? As festas demorou. Olha, começou as festas para nós aqui no ano 70. No ano 70 que começaram, daí fizeram uma escolinha ali, e começou a fazer as festinhas de escola, nos anos 69, 70. Por aí. Daí a gente começou a diversão, depois começou a ser uns bailinhos, a gente já cresceu, né? A gente cresceu, começou a ir nos bailinhos, assim, mas meio assim, como é que eu vou dizer para ti, com o dinheiro da entrada só, né? Porque o velho segurava, a gente também não tinha, né? É só com o dinheiro da entrada, você entrar lá, dançar uma música e ir embora, né? E clube de futebol e coisas? O clube de futebol tinha lá no campo da Olaria, que é lá embaixo do seu Bombardel. Só que a gente não jogava, né? Tinha um time do São José que nos anos 70 começou daí ser um campo ali no Itavó, ali em cima, onde é a pracinha agora, era o campo de futebol. Né? Até o Fritz jogava muita bola, o marido da Maria, que tu entrevistou, ele era muito bom de bola. Ele, o sobrinho dele, que era morto, o Hilário, eram nossos craques. Daí nos anos 75, formaram um timão aí, Itavó ia para São Miguel, batia o comercial de São Miguel, ganhava, andando isso aí, trazia taça. O senhor comentou também que tinha um radinho, né? Sim. Lembra que emissoras que ouviam? Era mais a rádio Nacional de São Paulo, a Record de São Paulo, essas rádios de longe, ou se não lá do Rio Grande do Sul, a Rádio Farroupilha, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, as rádios lá do Rio Grande, que por aqui não tinha rádio nenhuma, né, na época. E televisão, quando que a família conseguiu? Ah, pai do céu, eu fui conhecer a televisão depois de casado. Isso já foi, meu Deus, agora não me lembro que ano, agora não quero te mentir, né? Eu não quero te mentir o ano mais. A primeira foi um telefone que eu comprei, uma preto e branco de, acho que 16 polegadas, desse tamanhozinho assim. Mas Deus livre, você tinha que fechar a casa toda para poder enxergar a imagem, né? É preto e branco, né? Sabe como é que é, né? Para ver a primeira televisão, mas isso foi nos anos 80 e pouco, 1980 que 82, 83, lá por 85, 85 por aí que eu fui a primeira televisão. O senhor comentou também que começaram a acontecer alguns bailes. Sim. Aonde que eram feitos os bailes? Não entendi? Onde que eram feitos os bailes? Era assim, os bailes faziam uma casa nova, daí para inaugurar a casa fazia um baile. O primeiro baile que eu fui aqui no São José de Itavó foi na casa do Lauro, o pai da Catarina. Catarina, você conhece, a mulher do Nadir. Uhum. Era aqui embaixo. O bailão. Daí até ele gostou, sabe? Nem fez as paredes da casa, um tempo ali, ficou um salãozão ali, dançamos. Muitas vezes nós dançávamos baile ali. Foi nos anos 72, por aí, 71, 72. Depois saiu o salão do Geraldão lá no Itavó. E a música para esses bailes? Xote e Vaneirão. E tinha músicos? Tinha. Achei que coletivo de música, né? Não, tinha músicos, tinha os gaiteiros aí mesmo. Nós mesmo era gaiteiro aí. Até eu tenho foto ali. A gente tocava baile, eu e meu irmão, desde lá de Capanema já tocava, a gente gostava de tocar e cantar, eu e meu irmão. Ele tocava gaita e o violão, né? Tem umas fotos ali, estava olhando agora cedo ali, uma foto dele e meu irmão no ano 75.
lá na Lindamar, nós tiramos, temos do jipão, sentado em cima do jipão, tocando uma gaita, até tem um quadro Então, ali. vocês eram músicos. Nós éramos músicos, nós tocávamos, depois nós formamos um conjunto aqui com o Derli, o meu irmão o Jacinto, eu e o José, e o finado Claudino Herti, que era o gaúcho, né? Formamos um conjunto aí, nós tocávamos bailão por aí, festa, um tempão. E as festas de casamento aconteciam? Como é que eram essas festas? Era muito legal. As festas de casamento era umas coisas muito legais, porque era feita assim na roça, né? E a gente ia tocar as festas de casamento, as pessoas, e daí era aquele fogo no chão assim, sabe? Fazer aquele valetão no chão e daí põe uns pés de bananeira assim do lado e fincar os espetos tudo cravado, sabe? Para passar as carnes. E a mesa era debaixo de uma. Se estava para chuva, fazer um barracão de lona, comprido as mesas ali debaixo. Era muito gostoso. Hoje, volta a retornar a falar, não tem mais aquela alegria que tinha aquela vez. E nesses casamentos também dançavam? Sim, dançar depois das 4 horas em diante, depois do bolo ali, era à noite, e à noite se ia dançando. Muitos deles, né? Não é todos, né? Mas era muito bom. Como é que era a relação com a vizinhança? Ah, era um amor. Era relação de amor, sabe? Relação de amor. Vou falar para ti, Iria. Eu sinto saudade daquele tempo. Hoje a gente está vivendo um pouquinho daquilo lá ainda. E nós temos nossos amigos ainda que nós visitamos. Nós vamos na casa deles, vêm na nossa casa, nós fazemos um risoto. Hoje vai na casa deles jantar, né? E trocamos visita. Ainda tem umas pessoas, mas é pouquinho. Eu acho que se tiver umas 6 ou 7. De primeiro não. De primeiro iria meu pai, de noite ele pegava os filhos e ia passear, fazer filó na casa dos outros com a família. Não tinha esse negócio de sair sozinho. Isso aí é todos. Isso aí meus irmãos, o pai, e nós ia a madrasta, que eu falo madrasta, porque quando o pai casou com ela eu já era bem grandinho, já não costumei chamar de mãe, né? Mas a gente saía passear, tinha amizade, era uma amizade sadia, tinha amor pro próximo. Hoje não tem mais esse negócio, ninguém mais se visita. Eu tenho aqui a Vila Rural, por exemplo, aqui, ó. Ninguém visita a gente aqui. Eu cansei de ir na casa das pessoas, eu vou todas aí, vou e venho. Teve casos que eu já fui 10 vezes e não venho. Não tem mais aquela amizade, a vizinhança hoje não tem mais aquele amor, né, que tinha antigamente, né? E com relação à educação, quando chegaram aqui já tinha escola? Olha, eu sou semi-analfabeto quase. Eu só tenho a 4ª série. Só fiz depois de grande, porque não tinha escola aqui para você estudar. Ou era lá no Itacorá ou era lá em São Miguel do Iguaçu. Não tinha escola. Inclusive, lá em Santa Catarina já era assim. Quando nós viemos lá aqui para Capanema, eu estudei lá era mais perto, lá era uns 2 quilômetros para ir na escola. Mas aqui em Capanema, quando nós íamos morar ali, era muito longe. Eu estudei 1 ano ali, daí o pai, nós viemos embora, né? E eu aqui não tinha escola. Daí fui estudar depois que eu estava trabalhando. Na verdade, eu pratiquei, eu fiz uma 4ª série, né? Para modo a gente não ficar analfabeto de tudo, né? Mas eu não tinha. O senhor lembra da construção da primeira escola? Como é que foi feita daí aqui? Era uma escola de madeira, tudo de madeira, eu me lembro da escola. Nossa, eu acho, não sei se tu chegou a conhecer a escola, não, acho que tu não conheceu, né? A escola de madeira aí. Lembra quem foi professora dessa escola no começo? Professor? O primeiro professor aqui foi a dona Isolina, a professora Isolina, a dona Domingas, acho que o professor Lemos. Agora não me lembro mais, mas acho que eram esses aí. Até a dona Isolina, a primeira deu aula lá embaixo no Aratinga. Ela dava aula lá, tinha uma escolinha. Depois que ela mudava para cá, ela deu aula aqui no Itavó. Bino, com relação ao comércio, nos primeiros anos, como é que foi quando precisava adquirir produtos para
para a família? Ah, era só buscar, comprar. Nos primeiros 4 anos, a gente ia no Itacorá fazer compra, a cavalo. Montar num cavalo aí, saía de manhã, voltava de tarde. No moinho era lá no São João, para frente de Itacorá. Levava milho para fazer fubá. E se precisasse alguma peça, alguma coisa, por exemplo, que nem a gente tinha ali uma carroça, né? Estragava uma peça ali, uma coisa, tu tinha que comprar lá em São Miguel, que não, uma câmara de uma bicicleta, por exemplo, não existia aqui, tu tinha que ir lá em São Miguel comprar. Não tinha aqui, não tinha nada dessas coisas. Que distância que dava aqui de Itavó até Itacorá? Dava acho que 22 quilômetros. Mas só que é assim, a estrada era muito ruim, você fazer, na época fazer 20 quilômetros de a pé, e ir de volta dava 40, gasta um dia. Que é na praticamente de a pé, né? Porque tu não podia judiar do animal, tinha que ir devagarzinho, né? Porque carregado, né? E daí tu carregava ele ali, punhava um saco de feijão em cima, ia lá, vendia lá e fazia a compra e trazia, né? E vendedores ambulantes que passavam em casa, mascate, passavam também aqui? Que eu lembro já foi, passou uma vez um vendedor de roupa, que o pai comprou um fardo, mas faz anos também, mas foi bem depois já, né? Vender mascate, vendedor de roupa, né? Diferente, né? Que hoje você, todo dia passam vendendo uma coisa ou outra, aquela vez não tinha essas coisas assim, né? O senhor disse que 4 anos foram mais para Itacorá. Daí passou a ter comércio aqui na Itavó? Daí começou os comércios aqui. Daí veio a Franzone para cá, né? O mercado Franzone, veio a Casa Mineira, uns mercados bons. Daí tinha uns mercadinhos pequenos, né? Aqui tinha acho que 20 e poucos comércios, entre bar, mercado, essas coisas. Tinha bastante comércio aqui. Já comentou também sobre a questão das estradas, que eram ruins Sim. e tudo. E quando que o poder público, por exemplo, São Miguel, começou a dar mais atenção e teve atenção do poder público para a questão de estradas? Acho que foi no ano 70, foi. No ano 70 daí começou, entrou uma máquina e abrindo melhores estradas. Entrava a máquina, mas daí começou a entrar, daí depois, no ano, em 70 foi a primeira Kombi, puseram uma Kombi aqui para levar a gente para São Miguel e trazer, né? E fazer a linha, né? Ia de manhã, voltava de meio-dia voltava para São Miguel e voltava de noite, do Hermes Corbari. Daí abriram melhor as estradas e começou um ônibus. Começou os ônibus da Colonial. Só que dia de chuva, tu tinha que empurrar os ônibus da estrada. Porque ali na Fazenda Polo, se chovesse, se isso para São Miguel, tinha que empurrar, porque ela não subia estrada de chão. A Colonial, ela saía aqui de Itavó e ia para São Miguel. Ela ia às 7h30 da manhã daqui e 11h30 voltava. Depois ela ia às 1h30, a 1 hora ela ia de volta e voltava às 5. E para o Itacorá chegou a ter ônibus? Não. Para Itacorá nunca tinha. Itacorá, se nós quiséssemos, era ou de a pé ou pagar um carro para ir, uma coisa assim, né? Mas na época, no início não tinha carro para pagar, a gente não tinha. Daí no ano 69, 68, acho que foi, entrou o Fritz Gruber, trouxe um Jeep. Daí era o táxi. E levava a pessoa para Itacorá, trazia para ir na farmácia. Porque na época só tinha farmácia em Itacorá, né? Do Adolfinho, né? Qual que é a religião da família do senhor? A religião? É. Hoje somos evangélicos, mas meu pai, eles eram tudo católico, né? Nós era católico, hoje nós somos evangélicos, né? Igreja já tinha? Aqui Não, quando chegaram? Não tinha igreja. E nós ajudamos a fazer a igreja aí na época. Nós ajudamos a fazer a igreja. Foi feita uma igrejinha de madeira, tinha uma igreja de madeira ali, depois, agora bem depois, nos anos 80, daí foi feita essa igreja de material que tem ali. E clube, não tinha essas coisas. E o senhor lembra de onde que vinha o padre? Quem era o padre no começo? O padre Bruno vinha de Itacorá. Na época é o padre Bruno. Que fez meu casamento lá até, inclusive. O senhor já comentou a questão da saúde, que era difícil, que era tudo particular.
a questão de vender terra para isso. Então, quando alguém ficava doente no começo, aonde que tinha que ir no hospital? Ou era Medianeira ou em São Miguel. Depois que abriu um hospital em Itacorá, né, do Aventura, Hospital Aventura em Itacorá. Mas senão, mais era farmácia mesmo, que nós tínhamos um farmacêutico bom ali, o farmacêutico Adolfinho, não sei se tu conhece, deve conhecer, irmão tio do Richa. Foi um dos melhores farmacêuticos que tinha na época aí, era um doutorado, era uma benção aquele homem. Levava lá, ele olhava na pessoa e já falava a doença, né? Agora, se precisasse mesmo, daí era em São Miguel, no Iguaçu. Aqui em São José do Tavó também chegou a ter farmácia, né? Tinha farmácia, tinha, que eu falei para ti. Tinha essa farmácia aqui, mas isso foi já no ano 75, né? Daí tinha farmácia, tinha um hospital aqui, tinha um hospital ali perto da casa da Dona Wanda, ali para baixo um pouquinho ali, tinha um hospital ali. Mas não durou muito tempo, né? Que daí lugar pequeno assim não aguenta hospital, né? Hospital particular, né? E os partos, quando as mulheres iam ter bebê, como é que acontecia? Era parteira, né? Parteira, ou senão hospital. A minha esposa, para ganhar o primeiro filho, foi. Eu chamei a parteira, mas a parteira não deu conta, eu levei ela no hospital em Itacorá, né? Na época. E era tão difícil, ó. Era tão difícil que eles queriam que tu pagasse a metade da operação na hora. E eu não tinha, só tinha dinheiro da consulta. Na época era 50 cruzeiro a consulta, né? Era valor de 5 dias de serviço, né? A consulta. E era o dinheiro que eu tinha, né? Se fosse hoje 500 real, eu paguei a consulta e ele falou, não, você tem que dar uma entrada. Eu falei, ó, doutora, a mulher está aqui. E eu tenho com que pagar, só o meu dinheiro, eu tinha que vender, eu tinha que vender uma criação, vender uma triadeira que eu tinha e vender as coisas para pagar o hospital. E daí eu falei, ó, tá nas tuas mãos, doutor. A mulher estava entre a vida e a morte, daí ele operou. Só que custou 5 milhões, na época 5 milhões e 800 a operação dela. Eu troquei de trabalhar, se fosse me trabalhar todos os dias para pagar, eu tinha que trabalhar 500 e poucos dias de serviço para pagar a operação da minha mulher. Mas como eu paguei 3 milhões, eu paguei, então fiquei devendo 1 milhão e 800, aí eu peguei o dinheiro emprestado, que fartou o dinheiro, porque não tinha, é muito dinheiro. Daí eu peguei dinheiro emprestado, eu tinha que trabalhar 280 dias de serviço para a pessoa para pagar essa história eu não vou contar, é muito longa depois. Então para pagar, né? Mas era difícil. Parto da mulher aqui era ou você dava a tua vida ou uma parteira tinha que fazer o serviço, porque o hospital era muito caro, era o olho da cara. Com relação à segurança, policiamento, Bino, Não, não tinha, não existia. Aqui, se acontecesse alguma coisa, era um batalhão que vinha de Itacorá, né? O exército de Itacorá que vinha fazer polícia militar que não. Depois que começou, né? Daí uns 7 anos depois, 8 anos, que começou a ter um destacamento, colocaram um destacamento aqui no Itavó, né? Um destacamento, na verdade, era só com 2 policiais, né? Mas senão era. Se nós acontecesse alguma coisa, tinha que correr, chamar o batalhão para vir fazer o. aqui não tinha nenhum um representante, um inspetor? Não. Ah, tinha inspetor? Tinha. Tinha inspetor, né? Mas o inspetor sabe como é que é, né? O inspetor não respeita o inspetor, né? Tinha, na época era seu Bombardel o inspetor nosso aqui. Era o inspetor da seu Bombardel. Mas assim dizer polícia militar não tinha, né? Era só o batalhão mesmo. Por causa que era tempo do militar, né? O militar era o batalhão que mandava na fronteira, né? Tudo era o exército. Só que já era complicado. Se eles vinham para buscar mesmo, né? Não tinha esse negócio de passar a mão, né? Bino, a propriedade da família foi atingida, indenizada pela Itaipu? Onde nós tínhamos a nossa terra ficou tudo debaixo d'água. Só que daí o pai já tinha vendido, né? Daí comprou uma outra propriedade com um moinho.
e tinha um moinho tocado a água, né? E na época ninguém valorizava a terra, e era assim, ó, a terra não tinha valor. Naqueles anos ali a terra não tinha valor. Daí, que meu pai, o moinho dava muito dinheiro, porque vinha gente de todo lado, vinha lá da beira do Parnasão, o povo tudo fazer. Aí o moinho trabalhava dia e noite, eu e meu irmão ficava, à noite eu e meu irmão ficava acordado, né? Acordado não, assim, nós tínhamos um quartinho dentro do moinho, daí um dormia umas 2 horas, enquanto o outro cuidava. Daí quando aquele acordava, o outro ia tocar o moinho. Então dava muito dinheiro, o moinho aquela vez dava muito dinheiro. Meu pai tinha um chiqueirão de porco na época ali. Foi uma das melhores épocas que nós tivemos, quando tivemos aquele moinho. Esse, E e o moinho, ele era, como é que ele era tocado? Com que tipo de energia? é água, Roda é um, d'água? um rodão. Daquele rodão que aquela água caía ali e ficava rodando assim. E dia e noite, que lá não gastava nada, não tinha despesa nenhuma, né? Era só ganhar dinheiro. Foi muito bom. Foi uns anos muito bom. Então a família não foi indenizada. O meu pai daí foi indenizado muito, ficou indenizado. Mas sabe o que acontece, Iria? Eu não sei, tem uma história ali que ele punhou o dinheiro a juro no Bradesco, e daí ele colocou lá para ele tinha punhado para 2 anos a juro. Daí, mas lá eles colocaram para 1 ano, né? E ele não foi atrás, passou 1 ano, daí diz ele que o banco comeu o dinheiro dele de volta, do ano que foi parado o dinheiro lá, comeu o juro e mais um tanto capital. Quando foi pegar, não tinha muito valor mais. Daí só comprou umas datinhas aí no Itavó e ele não sabia administrar, que a gente não estava mais junto, né? Meu pai, ele não soube administrar. O que ele recebeu pela indenização, na época, a família achou que era justo, que era certo? Eu acho que era. É. Teve gente que reclamava muito de Itaipu, mas ele pagou o valor que não valia de muitas coisas, né? Porque ele pagava até o pensamento da pessoa, eles compravam tudo, pagavam tudo. Um pezinho de árvore que tinha ali, somava, né? Ele pagava bem. Indenização não podemos reclamar, Ia. Se reclamar, faz pecado. Teve movimentos e manifestações contrários. Chegaram a ficar sabendo disso? Acompanharam alguma manifestação contra Itaipu? Ah, teve, que acho que ele não costurei, tem uma família também que não ficou debaixo d'água, a propriedade não recebeu, e teve uma manifestação aí, mas a gente não participou dessas coisas não. E quando o senhor ficou sabendo sobre a criação de um novo município, transformar a Aparecidinha em município? Bom, Como é que o senhor ficou sabendo e o que se falava na época? a gente torcia, né? Na época a gente fazia parte a gente fez parte dessa emancipação aí. Porque a gente queria, por causa que nós éramos muito sofridos por São Miguel. Nós dependíamos de São Miguel e não precisava de uma máquina, nunca tinha uma máquina aqui para nós. O dinheiro que vinha ficava em São Miguel e a gente precisava de uma melhoria para nós. E daí a gente fez parte dessa emancipação. Eu fui o que ajudei aí a turma a dar uns gritos aí para o modo conseguir fazer isso aí. Mas na época era o Lotário, né? O Lotário, o Miguel, o pessoal aí que fizeram o levante aí para a municipalização, né? E graças a Deus deu certo, porque uma patrola aqui levava 2 anos para entrar uma patrola aqui na estrada aí, as crianças nasciam, estavam caminhando, já não conheciam uma patrola, né? Então não tinha estrada por causa que não tinha maquinário, né? Era muito sofrido. Aí depois que municipou, aí virou ouro, né? Virou ouro. Hoje Itaipulândia é um dos melhores municípios por causa bem administrada, né? Bem administrada, né? Então, Bino, as minhas perguntas eu terminei, Então, mas você me deixa um espaço, se quiser contar ou compartilhar alguma história curiosa ou interessante que aconteceu nesse período de São José de Tavão. tem tantas histórias, só que como é que eu vou te dizer? Por exemplo, que nem eu ia falando da máquina, né? Eu morava ali na vila, né? Daí meus filhos não conheciam uma patrola.
Daí quando foi um dia descendo uma patrola lá, eu tinha uma menina, a minha menina mais velha, né? Tava com uns 4 anos por aí. Daí ela saiu correndo, mãe, olha lá o que tá vindo um negócio grande lá, eu não conhecia o que era, achou que era um bicho, né? Então os filhos não conheciam a patrola aqui. Então hoje a gente vê o crescimento que está esse Itaipulândia aí, não cita o contato para dizer que é mentira, mas aquela vez era difícil, não? Então quando vinha uma máquina para cá, podia ter certeza que ia para uma pessoa particular, não vinha para gente. Mas a história mais curiosa seria isso aí, que as minhas crianças viram a patrola e saíram correndo, achando que era um bicho, né? Não conheciam, né? Mas era bom, só que tem uma ilha, era muito divertido.